Bom dia, que maravilha, né? Mais um dia sorridente, né? Quando a gente olha para fora e vê o sol clareando tudo, tudo que estava escuro foi cedendo lugar para a luminosidade do sol. Que maravilha! Como que Deus é perfeito nas obras que cria, né? Assim como criou a gente. Então vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por estarmos aqui trabalhando. Se nós tivéssemos morrido, também deveríamos ficar felizes, porque nós vamos retornar para a casa do Pai, né? Bondoso Jesus, muita alegria no nosso coração ao ouvir os pássaros cantar, alegria em festa. O mundo sorri, a planta que fica verde. Que alegria, Senhor. Toda a natureza em festa, radiante de amor. Fica conosco, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, nós estamos estudando o livro Evangelho por Emmanuel com base no capítulo Atos dos Apóstolos, né? E aí todas as comunicações que Emmanuel deu a Chico Xavier que falava dos Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos começar com um trechinho lá do Atos dos Apóstolos. Arrependei-vos, portanto, e retornai para serem removidos os vossos pecados, para que venham da face do Senhor tempos de refrigério. Atos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Estações necessárias. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certeza e com certa atividade externa já se encontra de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério, pela presença do Senhor nele próprio. Aí, chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deve levar a efeito para demandar a seguinte. É uma comunicação que está no livro Pão Nosso, do capítulo 13. Pois é, meus amigos, o Evangelho de Jesus nos convida a essa prática do bem, né? Não importa se somos católicos, se somos evangélicos ou espíritas, ou de qualquer outro tipo de crença. O importante é vivermos o Evangelho de Jesus agora,
hoje e sempre. Mas não viver o Evangelho de Jesus como se nós tivéssemos uma espada na mão e o outro tem que viver o Evangelho que eu vivo. Se o Evangelho, viver o Evangelho de Jesus é amar. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, respeitar a crença do outro. Amar o outro, porque ele está se tornando um cristão melhor. Porque ele está tendo dificuldades de viver o Evangelho de Jesus, amá-lo. Ele está irritado, está triste, está com dificuldades grandiosas no seu íntimo. Então devemos amá-lo. Essa é a religião que Jesus pede a nós, a religião do amor, a religião da caridade. Não fazer caridade só para os que vivem comigo, que gostam de mim, ou que eu gosto. Mas há aqueles também que a gente não ama tanto. Aqueles que, às vezes, por não nos conhecer direito, falam mal da gente. Devemos amá-los, né? Devemos rezar por essas pessoas também. É um ato de amor fazer prece por essas pessoas, por aquelas que erraram no caminho, e não expulsá-las do nosso círculo de amizade. Então, meus amigos, o Evangelho nos esclarece todos os dias a importância de viver o Cristo na nossa casa. Então, busquemos na prece o auxílio dos bons espíritos, dos anjos da guarda, que estão sob o comando de Jesus. Graças a Deus. Bondoso Jesus, olhe por todos nós. Olhe por aquela pessoa que se desviou do caminho, que se entregou aos vícios dos entorpecentes, dos tóxicos, do cigarro, da bebida alcoólica, da promiscuidade, da corrupção, das intrigas, das maledicências. Ore também, Senhor, por aqueles que já encontraram o caminho, para que esses que encontraram o caminho possam estender suas mãos àqueles que estão à margem, que ainda não te encontraram. Bondoso Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Tenhamos um dia maravilhoso, repleto de bênçãos. Bom dia, fica com Deus. Até amanhã.